De acordo com o especialista em Dragon Ball Derek Padula, o Akira Toriyama nunca revelou qual é o seu viés político. E quem é Derek Padula? Derek Padula é o autor do site The Dawn of Dragon Ball e da série de livros do mesmo nome. Ele foi o primeiro ocidental a explorar e revelar toda a história, filosofia e as raízes culturais de Dragon Ball e expor para o mundo fora do Japão. Então o cara deve entender um pouquinho mais de Dragon Ball do que a gente, né? E segundo ele, o Akira Toriyama nunca deixou claro qual é o posicionamento político dele. Ou seja, então nada do que eu vou falar aqui é oficial. Eu vou apenas destrinchar algumas das ideias por trás de DBZ e tentar identificar e interpretar as possíveis mensagens políticas do mangá e do anime. Mas se tem um monte de youtuber que faz uns vídeos jurando que DBZ é de esquerda, o careca pode dar a humilde opinião dele aqui também, né? E para ficar organizadinho, eu vou abordar algumas coisas em ordem cronológica, ok? Então vamos lá. 1. Oolong. O Oolong aparece logo no comecinho da história, logo depois que o Goku conhece a Bulma. E antes de entrar nos detalhes, vamos dar um pouquinho de contexto aqui. Para quem é alienígena e nunca ouviu falar de Dragon Ball, esse é um mangá criado pelo cara chamado Akira Toriyama em 1984, o ano que o careca nasceu. Uhul! Ele conta a história do garotinho Goku, que é super forte e caça as esferas do dragão. Objetos mágicos que, se forem reunidos, podem invocar o dragão Shenlong, que pode realizar qualquer desejo. As esferas do dragão que Dendê criou não podem reviver as pessoas que tenham morrido 2 vezes. Bem, quase qualquer desejo. Lamento dizer que é impossível. É melhor fazerem outro pedido. Parece que é impossível. Bem, quase nenhum desejo. Enfim, a inspiração para a história vem de uma lenda folclórica chinesa chamada Jornada ao Oeste, que conta a história do guerreiro meio homem, meio macaco chamado Sun Wukong. Ele usa o seu bastão mágico para aprontar altas aventuras com essa turminha do barulho. Como ele fazia muita bosta, ele é ordenado pelos deuses a trabalhar como guarda-costa de um monge que estava em peregrinação. Aí, junto com outros criminosos, eles protegem o monge de todos os perigos que acontecem durante a viagem. Ou seja, é tipo um esquadrão suicida, só que ao invés de ter um homem tubarão, tinha um homem macaco. E também tinha um homem porco, chamado Zhu Baizhe. Gostou do chinês do careca, né? Então essa volta toda é só para você entender o porquê que Dragon Ball tem Son Goku, a leitura japonesa do nome Son Wukong, e o porquinho Oolong protegendo a Bulma. Inclusive, nos primeiros esboços do Toriyama, os personagens eram muito mais inspirados em Jornada ao Oeste do que a gente imagina. E diferente do Goku, que é um garoto bem inocente, o Oolong é um tarado. E ele só tá acompanhando eles porque sonha em ter uma calcinha da Bulma. Eu estou vendo machistas! Eu estou vendo machistas! Machistas! E geralmente ele tá usando um uniforme militar. E você sabe que uniforme é esse? Um típico uniforme do Exército de Libertação Popular Chinês, o conjunto de forças militares da República Popular da China e do Partido Comunista Chinês. Inclusive, o próprio líder da Revolução Comunista Mao Tse-tung era representado frequentemente usando esse uniforme. Ou seja, o Oolong é literalmente um porco comunista. A associação entre porcos e comunistas é bem velha, e ela na verdade nem começou da forma pejorativa que você está imaginando, não. O porco foi uma peça-chave na Alemanha comunista quando eles tentaram criar um sistema de produção alimentícia moderna e que obedecesse os princípios comunistas. Mas também a gente tem o livro A Revolução dos Bichos, do George Orwell, que usa animais falantes para ilustrar como a Revolução Russa ocorreu, sendo que o porco Napoleão é Stalin e Bola de Neve Trotsky. Se você nunca leu, leia já, tipo agora. Para e vai pegar o livro para ler.
E logo depois leia 1984. Esses dois livros são meio que irmãos e eles são alguns dos mais importantes livros da história da humanidade, porque através de ficção eles mostram detalhadamente como um partido totalitário sobe ao poder e como ele se mantém lá. Além de ter uma leitura fácil, eles são geniais, porque eles foram escritos no final da década de 40 e são extremamente atuais até hoje. Assim, são fáceis de ler no sentido técnico, porque tem passagens de 1984 que, pelo amor de Deus... O passado é proibido, porque quando podemos separar o homem do seu próprio passado, então podemos separá-lo de sua família, de seus filhos. Não haverá lealdade, exceto a lealdade pelo partido. Mas então, será que um cara que homenageia os comunistas colocando um porco tarado com roupa de comunista é de esquerda? Mas vamos continuar. Enquanto eles dormem, eu vou me divertir. Que bom, que coisa boa!